Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, um texto já conhecido, mas que nos leva às reflexões também, né? Buscar ou receber o reino de Deus como uma criança, simplicidade, ternura, candura, inocência, né? No sentido da gente realmente ter esse aspecto, não da criancice que falamos há pouco, do estado infantilizado, mas de buscar as características, né? A música Pais e Filhos, né, Legião Urbana, há um momento que diz, né? Você culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo, são crianças como vocês. Então, aspecto criança em que nós também travamos batalhas conosco de estados vividos no chamado período mágico. Educadores e educadoras sabem muito bem do que eu estou falando, e também pais e mães, né? Período mágico em que a criança acha que pode tudo, se pular já vai sair voando, que coloca uma capa, mas muitos adultos ainda preservam e mantêm a sua vida até o período adulto, ainda focados naquele período mágico e não amadureceram. Então esse processo de maturidade ou maturação do ser depende de vários aspectos vivenciais, de relacionamento, de enfrentamentos, mesmo das lutas, das dificuldades. Então Jesus nos dizia que queríamos passar aflições, estamos passando. Essas aflições fazem parte, segundo o capítulo 5, do Evangelho segundo o Espiritismo, dos bem-aventurados aflitos, sobre as causas atuais e as causas anteriores das aflições. Nós mesmos escolhemos aquilo que nós plantamos. Mas, de alguma forma, as aflições fazem parte também do crescimento da alma. Joana de Ângeles, numa de suas páginas, diz que as criaturas humanas têm crescido. Ela escreve assim, tem crescido. Muitos que já se envolveram, e ela cita ali alguns programas, que as pessoas se ligaram, civilidade, de caridade, filantropia, ou na área da educação. Ela cita algumas áreas do pensamento humano, do desenvolvimento humano, em que as pessoas se ligaram e foram crescendo. Mas ela diz assim no final desse parágrafo: a grande maioria tem crescido, texto dela, gente, empurrada pelo sofrimento. Exemplos dela: a grande maioria tem crescido, empurrada pelo sofrimento. Então as aflições fazem parte deste empurro da vida, para nos fazer crescer. Mas nós estamos buscando esta paz também entre as crianças, entre todos nós. De alguma forma temos as nossas criancices e infantilidades, mas aqui é a busca desta inocência, desta candura, de um momento não só do período mágico, mas de um período gostoso em que muitos temos lembranças, gostosas do período da meninice, e que agora há pouco, cantando, rindo, nós estamos de alguma forma despertando em nós isso, Eu falei com o Antônio esses dias, e eu não sei quem mais estava quando fiz a palestra em julho. Fomos depois jantar com o Raul Teixeira, E nesse jantar nós estávamos conversando, e eu disse assim, mas voltei para casa com o Raul, com aquela fala dele. Ele disse assim: quando João falou com graça, é o gracejo, não da piada em cima desse gracejo. Ele disse: quando João falou com graça, muitas pessoas naquele salão da União se destrancaram, se desarmaram, e a espiritualidade começou a tratar e curar muita gente através daquele espaço. Então, não é ficar contando piada o tempo inteiro, mas certos momentos de graça em que aqueles que estão trancados se desarmam. E justamente as frestas que diz Raul, a espiritualidade utilizou naquele instante para trabalhar e cuidar de muita gente. Aí volta aquele estado de criança, a espiritualidade permite. Vamos lá. Passo pela paz pelas florestas. Aí fui buscar Mateus 7,17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Naturalmente é uma questão ambiental colocada aqui por Nando Cordel, nas suas músicas, florestas, fauna, flora. Nossa questão ambiental também, desta paz mundial que nós buscamos na questão da nossa própria sobrevivência no planeta. Mas eu quis aqui fazer uma ligação, com a questão filosófica, que é da árvore boa que produz bons frutos. Nesse sentido, nós somos considerados para a paz no mundo estas árvores que devem produzir bons frutos. Quais são os frutos, então, que nós estamos produzindo ou desenvolvendo? Ou ainda, numa condição de uma árvore não completa, que somos nós, criaturas incompletas, inacabadas,
daí imperfeitas, né? Eu sempre faço esse retorno, sabe, à minha meninice, porque eu assisti muitos palestrantes, conferencistas, né, naquela época eram verdadeiros conferencistas, Newton Bechat e tantos outros, com palestras belíssimas, ou conferências belíssimas que eram lá. Mas alguns deles, não estou dizendo o Newton em particular, mas alguns deles que eu assisti, eu era garoto, eles colocavam assim, às vezes as mãos para dizer, nós, espíritos imperfeitos. E eu voltava para casa, somos pecadores. Eu sou um pecador. Aquele imperfeito para mim, quando o garoto, tinha um peso grande do pecador, da culpa, né? Meu irmão foi estudar letras, também na evangelização, mas meu irmão depois estudando, falou, João, imperfeito é o que ainda não é perfeito, porque é inacabado, ou porque está inacabado, ou porque ainda é incompleto. Em se completando, em se acabando aos poucos, vai se aperfeiçoando. Então é isso que a gente tem que passar, se desligando de uma ideia de sopesar culpas, de padecimentos. Somos o que conseguimos ser, embora Deus já nos ame por aquilo que nós ainda não conseguimos ser, né? Deus nos ama do jeito que nós somos. Agora é claro, ninguém vai ficar dando passo. Sei que eu tenho que fazer, eu quero ficar aqui, né? Que resultado ou converge muitos espíritos nas reuniões mediúnicas. Eu não quero sair do lugar, tá bom aqui, eu não quero andar, né? Quem participa de reunião mediúnica já deve ter ouvido alguns espíritos que ficam justamente nessa linha, que foi a questão 333 que Tânia e eu estávamos estudando com o Ricardo e alguns companheiros na sexta noite, né? Online. Ricardo chegou, tivemos um encontro online e a questão era essa, falando de espíritos na erraticidade que se sentem acomodados e não querem avançar. Mas tá bom para mim, estou bem aqui. Mas dizendo naturalmente os espíritos que é chegado o momento em que a vida vai embora. Diz Joana de Anjos, na grande maioria, pelo sofrimento. Ainda, né? Vamos lá. Passo pela coragem de mudar. Aí fui buscar em Marcos 10:49. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo. Este parênteses é meu, né? Não está no texto não, tá? Eu quis colocar aqui, esse bom ânimo seria interpretado como coragem. Levanta-te, ele te chama. Então, está negritado do texto, está em parênteses, eu coloquei apenas como uma referência de bom ânimo e coragem. Então parou Jesus e disse, chamai, chamaram então o cego, tem bom ânimo, ou coragem, levanta-te, ele te chama. Condição do cego, não só da deficiência, embora ali apresentada dessa forma, né? O cego de Siloé, cego de Betsaida, do Betesda, mas a condição da cegueira espiritual. Aqueles que ainda não enxergam certas coisas e que precisam, necessitam, ali o progresso está chamando, é Jesus chamando, tem bom ânimo, né? E os discípulos então dizendo, levanta-te, ele te chama. Então naquilo que não conseguimos enxergar ainda, processo natural, em algum momento vamos enxergar, mas estamos sendo chamados desde aquela época, né? Em que ontem Dalton cantou, né? Nós ouvimos a sua voz. Os pés do monte, é isso? Os pés do monte contigo, Vanessa, quando ouvimos a sua voz. Então a voz de Jesus soa aos nossos ouvidos, tanto que quando falamos em Jesus, algo em nós internamente se abala. Traz o estado de paz, o próprio nome do Cristo. Então é este chamado, mas em que é necessário bom ânimo. No livro O Pensamento de Emmanuel Martins Peralva, um capítulo intitulado Evolução, ele apresenta ali 4 fatores interessantes, né? Dentro desse processo da evolução, que é a nossa capacidade de evoluir, mas que depende também de algumas posturas nossas, ou que exige de nós, né, certas posturas, e ele de forma didática classifica algumas dessas posturas a partir do momento em que nós desejamos evoluir, interpretando o pensamento de Emmanuel. Martins Peralva então coloca, primeiro ponto, a necessidade de mudar, compreensão da necessidade de mudar. Então nós queremos coragem de mudar, mas antes de tudo é necessária a compreensão da necessidade de mudar.
essa compreensão vai além daquilo que a gente às vezes diz. Eu preciso mudar. Ano que vem eu vou mudar. Essas são expressões que impulsivamente saem da nossa boca. Porque não quer dizer que nós já tenhamos compreendido a necessidade de mudar e nem estejamos com coragem de mudar. Há uma frase do Divaldo, em suas palestras, que eu também gravei, que ele diz assim: fácil é a alegria do primeiro impulso, mas comum é o desencanto da terceira hora. Fácil é a alegria do primeiro impulso, mas comum é o desencanto da terceira hora. Vou mudar, nossa, agora me encontrei. Até o momento em que, de forma muito comum, como ocorre com muitos, vem o desencanto. Cansei de ser bonzinho. No tempo de Orkut, olha só, gente. Estou declarando a minha idade aqui. Garanto que é menos do que visitando as tais comunidades, eu nunca mais me esqueci. Dentre as comunidades, a gente disse, procura para ver pessoas que a gente tinha afinidade naquela época, uma coisa que chamava atenção. Mas eu não entrei nessa comunidade, não. Mas me chamou a atenção. A comunidade chamava assim: bonzinho só se ferra. Olha só, né? Então, até a feitura dessas comunidades, certas coisas, tem a ver o quê? Com a própria história da pessoa, com aquilo que ela está vivenciando, e ela passa para lá, como hoje é a própria rede social, como sabe? Como é a própria. Me dá um abraço bem mesmo. A própria rede social, por assim dizer, né? Não fico entrando muito, Instagram, palestra, né? Já falei para dar que vou olhar lá a página dele, então a gente busca, mas tem pessoas que ficam diretamente o dia todo, e conversando, e lançando coisas, e opinando, e criticando, né? É esse mundo de coisa aí, e nós estamos buscando paz. Há cerca de 2 anos participamos de um encontro de jovens, um seminário para jovens espíritas na região de Guaratinguetá, e o tema foi a influência espiritual das TICs, das tecnologias de informação e comunicação. O que anda por trás deste laptop, deste notebook, desse celular, quando alguém que ali está encarnado, movido possivelmente também por uma influência espiritual, está lançando no mundo não só o resultado do que ele quer dizer, mas do que aqueles que o visitam mentalmente querem dizer. Então, a influência espiritual, muitas vezes obsessiva, de uma influência espiritual sutil, mas que influencia e que lança nesse campo rápido, célere, de conexão global, em tempo real, ideias. Algoritmo espiritual. Então nós estamos em meio também a este momento. Então esta paz pela paz na coragem de mudar envolve o bom ânimo, levanta-te. E aí eu falei só do primeiro ponto do Martins Peralta interpretando o pensamento de mão. Compreensão da necessidade de mudar. Segundo ponto, aliar, juntar, unir a essa compreensão da necessidade de mudar a boa vontade, o esforço e a perseverança. Então não basta eu só querer mudar, eu preciso juntar a isso boa vontade, esforço e perseverança. Didaticamente ele também não para por aí. Ele diz, compreendendo a necessidade de mudar, tendo boa vontade, esforço e perseverança, necessita de um terceiro ponto, que é o firme propósito de estabilizar a mudança. Não pode ser uma mudança condicional, aparente, circunstancial, impulsiva, reativa, tem que ser uma mudança estável, onde nós vamos estabilizando em nós o processo de modificação do comportamento. E o quarto e último ponto, relembrando os 3 primeiros, para quem está anotando ou gravando aí, depois vai ficar fácil. Compreensão da necessidade de mudar, boa vontade, esforço e perseverança, firme propósito de estabilizar a mudança. Quarto, deliberação de não retroceder na atitude mental superior. Deliberação de não retroceder na atitude mental superior. Eu decidi. É isso que eu quero. É o que eu desejo. E para isso eu me encho de coragem, que os Espíritos chamam de coragem moral. Coragem e moral, a firmeza de propósito, o bom ânimo. Quando Jesus diz, então, levanta-te. Levanta-te. Porque Ele, Jesus, te chama. Né? Pode passar. Paz, pela justiça, agora está em Paulo, aos Efésios 6,14,
Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Né? Todas as vezes que eu vejo aqui Efésios, eu sempre me lembro de 5,14 e não do 6, porque eu utilizei muitas palestras desse Efésios 5,14, porque às vezes dava horário, às vezes era meio de calor, tinha gente dormindo, e eu aproveitava: levanta-te, ó tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te libertará. Então desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. Efésios 5,14. E vi muitas vezes pessoas, homens e mulheres, é para você que está mandando. Mas eu colocar no meio do tema. Essa questão de colocar no tema, o negócio do tema é muito interessante, queridos. Eu falei aquela hora que eu estava olhando o relógio, não tinha, por isso que eu olhei o celular, né? Mas enfim, eu estava fazendo uma palestra em Bananal ano passado. Aproveitei para ver o horário aqui. Estava fazendo uma palestra em Bananal. E eu estava numa região, Bananal, uma região rural, onde ficamos, lá a mamãe foi, mais próximo da cidade, nós ficamos uma chácara de amigos espíritas também. E na chácara não pegava celular. E nós já estávamos ali há 2, 3 dias sem comunicação com Cachoeira, né? Coisa de familiar, falei, meu Deus, quando eu for a Bananal, centro da cidade, embora rural também, mas lá tem, eu vou conseguir falar com o pessoal. E realmente, fui antes para o centro, fiquei na porta do centro, ainda estava fechado e atualizando as mensagens para ver se tinha alguma coisa mais urgente. Os bons dias, boa tarde, boa noite, e deixava para outra hora, mais aquilo que tinha aqui. E acabei deixando o celular, mas não vibra comigo. E depois, antes, quando terminasse a palestra, antes de ir para o sítio, eu ia de novo olhar. De repente, eu fazendo a palestra, ele estava vibrando. Mais baixinho, só que eu senti, meu Deus. E com frequência. Se não tinha mensagem urgente, agora pelo jeito tem, mas agora eu estou no meio da palestra. Eu falei, gente, eu vou dar uma olhadinha no horário. Fiz assim, pus aqui em cima. Mas na verdade, para ver quem estava me ligando. E continuando a palestra. Eu vi quem era, e vi que era uma companheira que é diretora assistencial da nossa casa de idosos lá. Eu falei, alguma coisa grave, não é? Mas como que eu ia atender? Fazendo palestra. E ali vibrando, ninguém estava vendo, o pessoal assistindo a palestra, eu só fiz assim, ó. Atendendo, eu atendi. Mas não falei nada nela, mas eu falei assim: Jesus é o caminho, apegue-se a Ele no momento eu que posso te falar. Era só achou que era da palestra. Eu tinha que ser criativo. Eu não podia deixar a amiga sem resposta. Ela me ligando, eu não sabia qual era o assunto, eu soube: Jesus é o caminho, apegue-se a Ele, é o que posso fazer com você nesse momento. Mas coloquei no meio da palestra, o pessoal adorou. Quando terminou a palestra, e depois eu liguei para ela, não, eu entendi que você estava na palestra, mas estamos resolvendo. Então, vamos bem, graças a Deus, Jesus é o caminho. Ele me auxiliou. Então tem que ser criativo. Agora eu queria olhar o horário só. Ó, João Pedro. Eu aproveitei para olhar o horário, mas naquele dia foi uma alternativa boa, né? Atendi e ela assistiu até o metade da palestra, mas recebeu o resultado. Não ficou sem ser atendido. Então essa paz, espera só um minutinho, né? Isso, paz pela justiça, né? Que vem a partir desta verdade. Essa é uma questão muito séria. Que em meio às injustiças, processo de corrupção e outras coisas, nós podemos muitas vezes nos aventurar nesta condição de justiceiros. Onde as pessoas adentram, então, a internet, rede social, para criticar, fazer, falar, onde parece que hoje todo mundo, entende tudo. Mas sem fundamento, né? sem o conhecimento, muitas vezes de leis, de tudo aquilo que está se elaborando em termos de uma nova sociedade, uma sociedade melhor, as pessoas falam, dão pitados, como se costuma dizer, né? Mas não se fundamentam, nem tem um conhecimento. E o Espiritismo tem um compromisso, né, a partir do próprio Kardec, com a formação de uma nova sociedade. E Kardec nos conclama essa nova sociedade, mas a partir, e aí está lá no Livro dos Espíritos, progresso da legislação humana, né? Tem vários fatores que o Espiritismo contribui dentro do próprio processo de reforma social. Em Kardec, vemos isso em Herculano e outros, que nos apresentam como este movimento espírita, como um movimento de regeneração. Né? Então isso é algo que a gente tem que pensar para que não caia nesse papel de justiceiro. Ah, sim, uma couraça da justiça, mas a partir da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Pode passar.
Paz pela paz a liberdade, né? Fui buscar em Paulo, novamente, aos Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Né? Então, em meio à necessidade que temos de liberdade, nós temos que buscar os recursos que temos hoje para esse processo. Não nos deixando escravizar. E aí, há muitas formas de escravização, não só dos vícios, como escravização mental, espiritual, né? Mas eu quero aqui me pautar num texto de Emmanuel, do livro Recados do Além, que também é um livreto profundo, mas com textos pequenos, breves, em que num dos textos deste livro Recados do Além, Chico Xavier e Emmanuel, ele diz assim, que um discípulo perguntou ao seu mestre, o que é a liberdade? O que é ser livre? Segundo Emmanuel, o mestre respondeu ao seu discípulo, se ainda não conheces as leis de Deus, estás livre para fazer o que queres. Mas se já conheces as leis de Deus, estás livre para fazer o que deves. Então, entre o querer e o dever. Há muitas coisas que queremos, mas já entendemos hoje que não devemos. Até podemos, mas não devemos. Então, esse processo da liberdade que nos leva à paz. Mas quando nós conseguimos fazer essa relação do que queremos, do que devemos, e embora podendo, nem sempre devemos fazer, né? Mas dando curso a um novo querer, que é o querer construir a paz, o querer seguir Jesus, o querer realmente o processo da transformação, né? A Joana de Ângeles, no livro A Conquista de Si Mesmo, né? Ou melhor, no texto A Conquista de Si Mesmo, que ela nos diz assim nesse texto, A Conquista de Si Mesmo, lá no último parágrafo, A Conquista de Si Mesmo, é o livro Ser Consciente, estava tentando lembrar o nome do livro, Ser Consciente, o livro Ser Consciente, o último capítulo, o último item, que é a conquista de si mesmo, o último parágrafo, terminando o livro, ela diz assim, a conquista de si mesmo está ao alcance do querer para ser, do esforçar-se para triunfar e do viver para jamais morrer. Então, a conquista de si mesmo, conquistar essa tal liberdade, envolve um querer. Que querer? O querer para ser. O esforçar-se para triunfar. Para o triunfo, envolve-se o esforço. Sem o esforço da busca, é impossível a alegria do encontro. Dolly Parton, se você quer o arco-íris, terá que aturar um pouco de chuva. Então esse esforço nos leva ao triunfo e do viver para jamais morrer. Porque encontrando a vida que já é imortal, mas promovendo a vida em nós, que somos nós a vida, numa visão budista, a vida é você, a vida sou eu, mas trazendo a palavra do Cristo para nós, em João 10:10, eu vim para lhes trazer vida e para que a tenham em abundância. Então, viver esta vida com liberdade, baseada neste novo querer, que nos levará a ser triunfadores mediante o esforço, e sempre vivos, jamais morrendo em nós. Vamos lá, mais uma. Acho que eu estou quase no finalzinho já, não é? Se não me engano. Sim. Graças a Deus, né, gente? Vocês ficam cansados aí, né? Paz, pela beleza de te amar. Paz, pela beleza de te amar. Eu fui lá encontrar em João 14:23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, ontem nós falávamos também, né? O texto Apacenta o Meu Rebanho, de Amélia Rodrigues, livro Trigo de Deus, psicografia de Divaldo Franco, nas perguntas, embora mesma pergunta, mas repetida 3 vezes por Jesus a Pedro, né? Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Então, apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Então, pastorei as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Por que me perguntas isso 3 vezes? Então, apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. Então, essa paz da beleza de amar, o que diz Amélia Rodrigues lá, as ovelhas diferentes, diversas. Né? Estamos em meio às diferenças dos diferentes, posicionamentos,
ideias, estados emocionais, psicológicos, um mundo multifacetado, né? Plural, muitas caras, muitas pinturas, mas são irmãos nossos. E a beleza de amar a todos esses nossos irmãos que estão buscando de alguma forma o foco da felicidade, mas ainda enseguecidos pela sua própria escravidão eterna, não atingem ou não estão atingindo aquilo que verdadeiramente buscam ou pensam buscar, né? Então, quando nós estamos focalizados agora numa visão mais ampla que a doutrina espírita nos dá, isso nos apresenta diretrizes novas, mas firmes, resolutas, porque o verbo de Jesus foi um verbo lúcido, generoso, mas firme, né? Então ele nos disse que se alguém me ama, guardará a minha palavra. Mas não é só guardar os mandamentos, isso também o jovem rico disse que fazia, né? Mas tem que guardar, Senhor, os teus mandamentos. O que é mais necessário para que eu possa ganhar a vida eterna? Né? Já guardo quais mandamentos? Jesus ali recitou praticamente os mandamentos da lei, né? Os 10 mandamentos. Mas esse eu já tenho guardado. Então, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e segue. Então, um processo de desapego, um processo de reparação de danos, um processo de reacerto, de reorganização, uma linguagem nova aí, né, de ressignificação, né? Então nós estamos, esse prefixo re da reencarnação nos diz muita coisa, então de novo, reencarnar para quê? Para renovar, para reconstruir, para reedificar, para reacertar, para reconciliar, para ressignificar. Então esse prefixo re de novo é porque nesse espaço nós estamos fazendo de novo para tentar esse acerto, buscando não só guardar a palavra, mas de forma que, amando Cristo, nós também estamos sendo amados por Deus, que realmente nos ama, mas quando guardamos a palavra, este amor transcende em nós e neles, Deus e Jesus virão fazer a própria morada. Pode passar. E aí, a gente pode clicar para ouvir o nosso querido Chico Xavier aí, que tem uma mensagem também, igual foi no início lá. Eu cliquei, acho que já está. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar a quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir teus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Leonor Posada, no seu poema Prenúncios, nos diz: que me verá no ar um perfume vago, mas que resume uma vaga promessa, uma promessa que mal posso adivinhar. No céu uma luz bruxuleira, estrelas que seria. É uma luz muito vaga, muito doce, grau acima da sombra, como se fosse uma estrela que se ocultara na alfombra. Mal posso compreendê-la.
Paira no espaço uma doce cadência, eco, talvez uma palavra amiga, cantiga, cujo final ficou pairando como um guizo de veludo de ouro, quase mudo, e que eu procuro aos poucos ir captando. Que me virá? Não sei. Esses prenúncios dizem-me tanto, tanto. Perfume tênue, luz suave, canto. Ah, deixa-me enxugar todo o meu pranto. Quero cantar, sorrir, vibrar alma dorida nesta força que é Deus, neste Deus que é a vida. O último, então. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Gratidão pela oportunidade.